gente continue todos os dias na presença dele. Amém? Glória a Deus. Salve de palmas mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Ele é maravilhoso do que ele faz. Amém? Mais alguém? Sinta-se à vontade, tá? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler nesse momento o 20, mas depois nós iremos ler esse capítulo. Então, capítulo 1, versículo 20. Minha Bíblia é a nova tradução da linguagem de hoje, então pode estar diferente, mas mesmo assim acompanha, amém? Então, o versículo 20, ele fala, ela ficou grávida. Ela quem? Ana. Então, Ana ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho. Pôs o nome dele de Samuel e explicou. Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus, ó Pai, já tivemos um momento de louvor a Ti, de exaltação a Ti. Nesse momento nós estamos passando para a palavra, Pai. Pai, venha me usar como instrumento às Suas santas mãos e que tudo que seja falado nessa noite seja da Tua vontade e da Tua permissão. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu estava vendo algumas palestras, acompanhando algumas coisas. Estou tentando acompanhar a Dani. A Dani assiste bastante podcast. Eu comecei a ver algumas coisas também. E uma delas me chamou a atenção foi sobre a criatividade e inovação de Deus. Você pode falar como? Na Bíblia tem muita criatividade e muita inovação de Deus. Ele é totalmente criativo, principalmente nas bênçãos e nos milagres dele. Se nós olharmos a passagem na Bíblia sobre os milagres de Jesus, a gente vai ver cada milagre um diferente do outro. Isso mostra totalmente a criatividade dele. Em Mateus 8:2, Jesus curou um leproso, porque esse leproso pediu um milagre para Jesus. Então esse leproso foi e pediu para Jesus para ele ser curado. Em Mateus 8:15, Deus curou a sogra de Pedro, mas ninguém precisou pedir para ser curado. Jesus curou sem precisar que alguém pedisse para ele. Em Mateus 8:6, Jesus curou um criado do centurião à distância. Então ele nem precisou ir até o local. Em Mateus 9, do 18 ao 26, Jesus ele fez questão de ir à casa de Jairo para ressuscitar sua filha. Então aqui já estamos vendo algumas diferenças entre os milagres dele. Em Mateus 9, Jesus curou 2 cegos e pediu para que ele mantesse em segredo. Ele queria que ninguém soubesse. Mas em Mateus capítulo 9, do 1 ao 8, ele curou um paralítico na frente de uma grande multidão. Em Mateus 9, 27 a 31, desculpa, esse já falei do 2 cegos. Em Lucas 17, 11 e 14, ele curou 10 leprosos sem tocar neles. E em Marcos 8, do 23 ao 25, ele curou um cego porque aquele cego tocou nele. Então eu falei vários milagres aqui totalmente diferentes um do outro. Alguns ele pediu em segredo, outros ele fez na frente de uma multidão. Outros ele só curou porque ele foi até o local. E outros ele curou sem precisar ir até o local. Então já começamos a entender que a bênção de Deus vai vir bem diferente para a irmã Márcia, do que para a Graça, do que para a Sandra, do que para a Dita, para o irmão Fernando, para a Márcia, assim vai. É totalmente diferente um milagre um do outro. A gente às vezes escuta alguns testemunhos, né, de até arrepiar, de testemunhos que você vê perna crescendo, né, cego enxergando. Nossa, eu queria tanto ver na minha frente isso. Não porque eu não tenho fé, mas eu queria ver esse milagre. Mas o milagre pode acontecer aqui no nosso meio. E é totalmente diferente um do outro.
Então não venha, irmão, crer que o seu milagre será igual ao do irmão. Porque muitas vezes a gente olha isso. O irmão, ele só recebeu o milagre porque ele cantou um determinado hino. Porque Deus tocou no coração dele para ele cantar aquele hino. E todo mundo começa a cantar só aquele hino. Porque aquele irmão recebeu o milagre daquele. Mas às vezes o seu milagre é se você ficar 1 minuto ajoelhado. Ou às vezes o seu milagre é do seu filho só chegando com a mão e fala: você está curado, papai. Está curado, mamãe. Você entendeu a diferença de milagres? E não sei se você conhece esse 1 Samuel. Esse 1 Samuel, capítulo 1, ele fala sobre Ana. Vamos ler ele todo junto? Ele é comprido um pouquinho, mas eu acho que vale muito interessante, é muito valioso, nós iremos juntos. Tá, vou ler na minha versão. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região da montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Elú, bisneto de Tou e trineto de Zufé. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia até Siló. Só um ponto aqui. Então, Eucana pegava a família toda e ia até Siló. Então, eles caminhavam, a distância de Efraim para Siló é uma distância de 25 a 30 quilômetros. Então, todo ano, eles caminhavam esses 30 quilômetros. Prosseguindo, a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. Rufine e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina, a outra para todos os seus filhos e filhas, mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito ela, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse um filho. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. E isso acontecia ano após ano. Aqui já é um exemplo que, mesmo você fala, mas já estou 2 anos esperando meu milagre, espera que ele virá. Isso acontecia então ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado em sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Não é Sansão não, tá? Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela. Notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja-se, para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nenhum vinho, nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou mulher sem moral,
eu estava orando daquele jeito porque sou infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantou cedo e adoraram ao Senhor. Aí, voltando para casa em Ramá, Eucana teve relações com a sua esposa, Ana, e o Senhor respondeu a oração dela. E ela ficou grávida. Até aqui. Você viu a quantidade de prova que ela teve para receber o milagre. Aqui então eu marquei uma frase que é bem interessante. Deus faz o que quer, quando Ele quer e principalmente do jeito que Ele quer. Repita comigo: Deus faz o que quer, principalmente do jeito que Ele quer. Então, aqui Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. E nesse texto, eu entendi que duas verdades estão estabelecidas aqui. A primeira verdade: o caminho até a bênção nem sempre é igual. Que nós já conversamos a respeito disso. E uma segunda verdade: que o caminho até a bênção nem sempre é fácil. E nessa segunda verdade que eu quero conversar com os irmãos hoje à noite. Porque o caminho até a bênção vai ter tribulações. O caminho até a bênção vai ter tempestade. Vai ter sofrimento, vai ter dor. Mas nós temos que conseguir continuar nesse caminho. Com foco. Totalmente foco em Deus, que o milagre virá. E dentro dessa segunda verdade, eu marquei alguns tópicos. E a primeira é que Deus quer ver se você é perseverante. Nós vimos isso no versículo 3, que ele disse: todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia até Siló. E aqui então, a Ana, ela partia junto. A Penina sempre tirava sarro dela. Ela via a Penina com vários filhos e era sem filhos. Hoje em dia é meio que comum isso, né? Mas isso é tudo por escolhas. A grande parte. Por escolhas. Hoje, se você não tiver filhos, ninguém vai te condenar. Naquela época, se você não tivesse filhos, você era maldita. E ainda mais que tinha que vir filhos homens. Para mostrar que você era próspero e tinha bênção. Então a Ana, ela ia na casa do Senhor ano após ano, atrás da sua bênção. E sempre voltava com as mãos vazias. Porque ia anos e sobre anos pedir para Deus filhos, mas ela não ficava grávida. Mas nem por isso ela desistiu. Será que na nossa luta, nosso dia a dia, que nós estamos esperando uma bênção de Deus, a gente pede para Deus hoje, e se Deus não der resposta essa semana, já fala que Deus não está te ouvindo. Muitas pessoas não seguem o caminho de Deus por causa disso. Ele entra, aceita Jesus e fica ali no caminho. Ele vê outras pessoas sendo abençoadas, ele não. Ele olha para Deus: eu quero isso. Eu quero um carro, eu quero uma casa, bem materiais. E Deus não dá. E a pessoa larga Deus, começa a falar de Deus mal. Muitos falam que Deus não existe por causa disso, até virar ateus. Tudo porque não conseguiu esperar o tempo dele, o tempo do milagre. E desistiram. Então, o primeiro ponto: não vamos desistir. Repita comigo: primeiro ponto: não vamos desistir. Temos que ser perseverantes para receber a bênção de Deus. O segundo é que muitas vezes Deus prova uma pessoa antes de abençoá-la.
Na escola, a gente só passa de ano se a gente for bem na matéria, certo? Só passa de ano se você for bem na prova, apesar que hoje em dia tem anos aí que nem reprova, né? Mas você só consegue passar de ano se você for bem naquela matéria. Então, primeiro você tem a lição, passa por prova, para depois você ser abençoado passando de ano. E a nossa luta é da mesma maneira. Nós vamos ter várias provas para vir um milagre. Porque é dessa maneira que nós iremos aprender. Não tem como você aprender sem passar por uma prova, sem você aprender, estudar aquilo. Imagina se o colegial, Fundamental 1, Fundamental 2, assim vai, faculdade, você passasse, pegasse o certificado, diploma, sem estudar, sem fazer prova. Será que teriam pessoas inteligentes hoje? Você iria passar numa consulta médica se aquele médico não estudasse, só tivesse o diploma? Você ia voar de avião com um piloto que ele não estudou, só tem o diploma? Então ele conseguiu o diploma porque ele estudou. Então o conhecimento que ele tem porque ele estudou. A experiência que ajudou naquele trajeto dele fez ele ser o profissional que ele é hoje. Assim é a nossa vida com Deus. A nossa luta vai nos deixar cada vez mais com experiência, com sabedoria, para a gente lidar com cada situação. Porque a vida de um cristão não é fácil. Nós temos lutas. Se você não tiver luta, meu irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a nossa vida é com luta. Porque nós somos cristãos. Nós somos semelhantes de Cristo. E a vida de Cristo foi fácil? Não. Então nós teremos luta sim. Nós iremos passar prova sim. A Ana, ela é humilhada e afrontada sempre pela sua rival, que era a Penina. Imagina você viver numa casa, junto com uma pessoa que é abençoada, igual a Penina, e você sempre ser humilhada. Acho que aqui até a Ana quase começou a entrar em depressão, né? Se não comia, só chorava. Acho que talvez aqui começou talvez o início de depressão. Porque é totalmente terrível. O versículo 6, ele fala ainda, continuava, ano até ano. O versículo 7 e 10 fala que ela estava profundamente triste e infeliz, mas não desistia. O versículo 14, ele fala, ao chegar na casa de Deus, ao invés de encontrar amor e compreensão, ela ainda recebeu de um sacerdote tirando sarro dela, achando que ela estava embriagada. Só porque ela estava mexendo com a boca, mas não saía som. Se fosse isso, só um colchete aqui, hoje a nossa oração está cada vez mais o volume mais baixo. Repara, em oração, quando se junta com um grupo de pessoas para orar, cada um estava, quase todo mundo faz igualzinho, quase igual a Ana. Orando que ninguém nem escuta. E era assim que a Ana estava. Ela estava tão triste que ela não saía nem som da voz dela. E ela não estava com coragem de falar alto, orar alto. E mesmo assim o sacerdote meio que tirou o sarro dela. Falou, você está bêbada? Larga de bebida. Você vem para cá bêbada. Mas nem por isso tirou ela do caminho. Que ela tinha que seguir com Deus. Que eu trago de lição hoje para a nossa vida. Às vezes a gente vem para a casa de Deus, o irmão passa, nem dá paz para a gente, porque talvez ele está correndo, a gente já começa a falar mal dele ou sentir que foi desprezado. Estou totalmente triste, não vou mais para a igreja, por quê? Porque o irmão passou lá, nem olhou para minha cara. Isso é desistir. Meu líder mandou uma mensagem me cobrando e eu não gostei da forma que ele cobrou, não vou mais. Isso é desistir. O pastor conversou comigo e falou que eu estou fazendo coisa errada.
Não vou mais na casa de Deus. Isso é desistir. Nós não podemos olhar para o ser humano que está fazendo as coisas para nós. Não podemos olhar para a família que vem ficar tirando sarro, porque você vem na casa de Deus sempre. Não podemos isso. Sempre tiraram sarro de mim. Na escola ainda. Olha lá o crentão, olha lá o crentão. Mas eu ignorava, porque meu foco era Deus. Eu aprendi na casa de Deus que eu tenho que ter foco nele, independente do que os outros falam. Independente disso. Então, meu irmão, siga a sua vida com Deus. Não importa o que os parentes falam. Não importa o que os amigos falam. Não importa o que o seu pensamento te fala. Porque Satanás joga várias coisas na nossa cabeça, que é o momento da gente parar. Para que você está indo numa igreja? Para que você está no caminho de Deus? Para quê? Você continua sendo pobre. Você continua não conseguindo pagar as contas. Você continua doente. Para que isso? Para que isso? Mas, irmão, não desista. Continua firme no caminho de Deus, que o milagre virá. A bênção virá para a sua vida. Porque Deus, o Rei dos Reis, está contigo. Não olha para o lado, nem olha para o outro lado. O terceiro ponto que eu coloquei aqui. Deus espera compromisso da nossa parte. Espera totalmente compromisso. O jejum dos 40 dias está sendo bom para a gente começar a ter compromisso com Deus. E qual foi o compromisso da Ana? Deus, eu te prometo que o meu filho vai servir a ti. Meu único filho vai servir a ti. Ela podia falar, não, mas depois que nasceu, fala, não, mas meu único filho, como é que eu vou dar? Aqui é um exemplo totalmente de Deus que fez conosco. Que diz em João 3,16? Porque Deus deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. É totalmente difícil. Você mãe, você pai. Imagina se ter seu único filho. Pensa se você teria coragem hoje de falar, Deus, esse aqui é meu único filho, ele vai ser missionário, vai para outro país e viver somente para ti. É fácil? Totalmente difícil. O meu cunhado que está lá morando em Angola, está lá já há 11 anos, ele vem para cá, às vezes, uma vez por ano, alguma coisa. E é cunhado, já é muito difícil. Imagina você falar, agora vai servir a Deus e vai viver o resto da sua vida servindo a Deus. E hoje está fácil ainda. A gente tem o FaceTime, tem o WhatsApp, tem várias outras ferramentas. Temos telefone. Naquela época não tinha nada disso. Mas Ana fez um compromisso com Deus. E ela seguiu aquele compromisso. Então que nós possamos ter compromisso com o nosso Deus. Ah, é somente vir para a igreja? Não. Compromisso com Deus é todos os dias da sua vida. Compromisso com Deus é cada segundo, milésimo de segundo da sua vida. Isso é compromisso com Deus. Quer ter bênção? Faça compromisso com Deus. Nós estamos no 40 dias de milagres. Vamos seguir firme o nosso compromisso do jejum. É fácil ficar 40 dias de jejum? Não. Isso porque nós não ficamos ainda, não tiramos todos os alimentos, tiramos tudo, né? Imagina se a gente só ficasse com água. Ah, eu ia morrer. Não, tá? Mas a gente não faz o jejum ainda, misto. Tem até a possibilidade ainda, se você quiser fazer 10 dias de uma coisa, 10 dias de outra coisa, tem até essa possibilidade. Olha que fácil para nós ainda. E o pior que... E muitos não conseguem nem chegar nem no final dos 40 dias, porque Satanás fica ali, ó,
para você desistir. Irmão, não desista. Não desista. Porque eu tenho fé. Eu creio no meu Deus. Eu creio na promessa dele para nossas vidas. E o milagre virá para a sua vida. Não precisa esperar até o final dos 40 dias, como eu já falei. Vai vir no decorrer. Hoje mesmo o seu milagre pode chegar. Amanhã você pode ver no seu e-mail. Está lá, você passou. Aquele processo seu, você ganhou. Aquele chefe que estava te atrapalhando, ele não vai mais te atrapalhar. A sua parte financeira, você não sabe como, restaurou. A sua carteira de clientes multiplicou, você não sabe como. Mas tudo isso é bênção de Deus, é milagre de Deus. Creia, creia. Porque Ele está aqui, Ele quer te dar essa bênção. Mas depende de cada um de nós entrarmos na presença dEle. Não desistir. Continuar firme na palavra dEle. E ter o compromisso com Ele. Amém? Se coloque em pé. Vamos orar. E a mesma coisa que a gente faz na ceia, queria que nós fizéssemos isso agora, que é examinarmos. Examina se você está tendo esse compromisso com Deus. Examina se você está continuando no caminho de Deus, dele e não desistindo. Examina-se se você está dando ouvidos a Satanás, se você desistir. Se você está dando ouvido a outras pessoas que estão querendo te tirar do caminho. Porque você é vitorioso. E Satanás sabe disso. Que você é mais do que vitorioso. E ele está tentando fazer de tudo para tirar do caminho dele. Oh meu Deus, oh Pai, nessa noite. Ouvimos a Tua palavra e queremos continuar no Teu caminho. Nos ajude, ó Pai amado, para que não desistamos. Que não damos ouvidos, ó Pai amado, a pessoas que venham falar ao contrário da Tua palavra. Pai, queremos cada vez mais ter intimidade contigo. Queremos cada vez mais receber a Tua bênção. Não somente bênção, mas a Tua presença em nós. Que essa é a maior das bênçãos que não possamos ter. Ó Pai amado, nos ajude, nos capacite. Nos dê cada vez mais discernimento e sabedoria para lidar todas as situações, para que possamos continuar prosseguindo para o alvo e alcançar a Tua presença, ó Pai. Tudo te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Uma salva de palmas, Senhor. Glória a Deus. Já vamos encerrar. Pode sentar rapidinho, questão de 2 minutos no máximo. Só avisando, domingo, nós tínhamos esquecido que é Dia dos Pais. Lembramos, né, ontem, e nós estamos mudando o horário do culto. Tá? O culto nós iremos colocar a parte da manhã. Para quê? Para você conseguir ficar com sua família, na hora do almoço, ficar à tarde e à noite com a sua família. Né? Porque família é muito importante para nós, tá? Então nós iremos avisar todos os grupos. Nós iremos passar os avisos. Eu peço a ajuda dos irmãos para avisar o máximo de pessoas que vocês puderem. Coloca no Instagram de vocês, no Facebook de vocês, para a gente conseguir atingir o máximo de pessoas. Nós temos que avisar todo mundo. Tá? Eu peço perdão para a igreja avisar hoje, algo que é para domingo, mas resolvemos fazer isso para ser bem e bom para todo mundo. Amém? Tá? Então, domingo, às 10 horas. Amém? É somente isso. Tá? Vamos levantar de novo para a gente orar e encerrar? Meu Deus, ó Pai, te agradeço desse momento que nós tivemos na Tua presença, de te louvar, adorar a Ti. Ó Pai amado, agora nós iremos retornar para o nosso lar. Ó Pai, faz esse retorno ser com muita paz, com a Tua presença, ó Pai amado, com a Tua segurança, que nada de mal venha acontecer conosco. E que possamos amanhã, Pai amado, continuar na Tua presença, ó Pai amado, neste jejum, ó Pai. Nos dar força cada vez mais. Ó Pai, tudo te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora para sempre. E a igreja diz, amém. Boa noite, vamos com Deus.